Bom, nós vamos então agora falar das operações bit a bit, né? Essas operações elas permitem os programadores trabalharem no que a gente chama de baixo nível, né? Dando um exemplo aqui de algumas aplicações, vamos supor, tem várias aplicações, principalmente de engenharia elétrica, controle de automação, em que o programador ele quer desenvolver alguma operação que possa ser feita com hardware, né? Então, aqui no caso, pode-se usar as operações bit a bit para simular aquele hardware ainda no software, vai testar para ver se a lógica está toda certa antes de implementar, né? Antes de realmente construir o hardware e tem um custo elevado. Exemplo de outros exemplos aqui, uma máquina virtual, né? Como o VMware ou Zen, essas máquinas virtuais, elas simulam, né, um processador. Ou seja, um processador ele só entende linguagem de máquina, ele só entende bit a bit. Então ele recebe um programa, um executável totalmente em binário. E aí ele precisa lidar com aquele binário e executar ele. Então aquilo é feito em software, com um simulador, né? com um emulador de um videogame ou com uma máquina virtual. Essas operações elas só podem ser usadas com char, int e long. Então o ponto flutuante não entra aqui. Bom, as operações existentes são as seguintes: é de deslocar, né, os bits para a esquerda, deslocar à direita, o ou exclusivo, o i bit a bit, o ou bit a bit, né, no caso o inclusivo, né, e o complemento bit a bit. Tá? Então eu vou dar exemplos, eu vou explicar elas através de exemplos nos próximos slides. Bom, então vamos falar de operação bit a bit. A primeira que eu vou apresentar é a operação AND, né? Mas antes, um breve comentário sobre bases decimais, talvez esteja confundindo, é preciso revisar esses conceitos se não tiver tão claro, tá? Não, a gente não vai cobrir isso aqui em detalhes, mas basicamente a gente tem uma representação na base decimal, a gente tem os números de 0 a 9. Né? Na base binária, a gente tem o 0 e o 1 apenas. Né? São dois dígitos apenas. Na base hexadecimal, nós temos 16 dígitos, do 0 ao 15. Porém, a gente não usa a notação decimal para dizer, né? A gente não usa 15, a gente não usa 10, a gente usa uma letra, né? Afinal, é uma base. Então, o 10 é o A, é o equivalente ao A. O 11 ao B, o 12 ao C, o 13 ao D, o 14 ao E e o 15 ao F. Tá? E na linguagem C, a gente tem o 0x para dizer que a gente está colocando um número em hexadecimal aqui. Então, char x é igual a um número. Tá? Esse número está na base hexadecimal, você pode converter para a base binária, para a base decimal, enfim, ele é um número, ele foi armazenado na variável devidamente. Tá? A representação desse número em binário, né, de hexadecimal para binário, é bastante fácil. Aqui, esses primeiros 4 dígitos representam essa letra D. Né? E esses últimos dígitos aqui representam o número 5. Podemos ver aqui que aqui nós temos 1, aqui vale 2, aqui vale 4, aqui vale 8. Então, como aqui está 0 e aqui está 0, a gente tem, na verdade, 4 mais 1, transformando para a base decimal, que seria o 5. Né? Da mesma forma, aqui eu tenho nessa segunda coluna, nessa segunda linha, o dígito, o 0F, né, em hexadecimal. Então, o 0 são os primeiros 4 dígitos, e segunda parte, nós temos o F, que seriam todos os dígitos completos, né? Afinal, é o último dígito, é o último da hexadecimal, é o F. Então, esse número aqui equivale a 15, né? Transformando para binário, só para a gente, transformando para decimal, apenas para a gente ver o valor desse número aqui, né? Então, a gente tem 1 mais 2, né? Mais 4, mais 8, né? Dá 15. E aí eu vou fazer a operação de AND. Né? AND, para explicar de uma maneira bastante simplista, imagina realmente uma porta lógica que recebe dois fiozinhos de entrada, né? E ela tem uma saída. E essa saída dela só vai, né? Ela recebe a eletricidade nos dois fios de entrada e ela só vai passar a eletricidade adiante se a eletricidade chegar nos dois fios de entrada. Ou seja, se a gente tiver 1 e 1, ou seja, está chegando a eletricidade nos dois fios, ela vai dar um resultado que é 1. Se tiver um fio desligado, 0 e 1, né, ou seja, um fio está desligado e o outro está chegando energia nele, ela vai passar
ela não vai passar, não vai dar zero. Né? O resultado é sem pulso, sem energia ali. Tá? Então, 1 e 1, ó, passou. Né? Aqui o 0 e o 1. 0 e 0, né? Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter 0, ela não vai passar adiante. Então, essa é uma porta lógica I, né? E assim que é o operador bit a bit com I. Então, a gente vai bit por bit fazendo a operação. 1 com 1 dá 1, 1 e 0, né? 0 e 1 dá 0, 1 e 1 dá 1, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 e assim por diante. Para o operador ou bit a bit, seguindo essa mesma ideia de portas lógicas, se chegar, né, então, nas duas entradas, se em uma delas chegar pulso, ele já vai, na saída, já vai ter pulso. Ou seja, basta um ou o outro, a outra entrada, ou as duas, chegarem pulso, que o resultado será uma saída com pulso. Então, né, nesse caso, nós temos aqui como exemplo 1 ou 1, o resultado é 1. Basta ter 1 que o resultado vai ser 1. Tá vendo? Tem 1 aqui, o resultado é 1. Tem 1 aqui, o resultado é 1. Tem 1 aqui em cima, o resultado é 1. Opa, aqui tem 0 nas duas, então o resultado é 0. Né? Então, esse é o resultado do x ou 0f. Fazendo agora a operação do ou exclusivo. O ou exclusivo, ele tem o mesmo funcionamento do ou, exceto que, se vier pulso nos dois fios ao mesmo tempo, o resultado é 0. Né? Então, é um ou o outro, mas não os dois juntos. Então, aqui, aqui a gente tem exatamente esse caso. Né? Chegou pulso nos dois, ó, 1 e 1, né? 1 ou 1 exclusivo, né? O resultado é 0. Chegou aqui apenas em um deles, então o resultado é 1. Chegou nos dois, é 0. Chegou em um deles, é 1. Chegou em um deles, é 1. Chegou 0, é 0. Né? Chegou em um deles, o resultado é 1. Bom, o complemento bit a bit, super simples, né? Onde está 1, coloca 0, onde está 0, coloca 1. Né? Aqui eu tenho a variável x, eu fiz, então eu troquei, onde tinha 1 e 0, eu fui só trocando. Né? Bom, por último aqui a gente tem o operador de deslocamento bit a bit. Né? Basicamente o que esse operador faz é chegar os bits realmente para o lado, né, na representação. Aqui a gente tem o número D, né, nos primeiros 4 bits, e depois a gente tem o 5. E ao fazer a operação de deslocamento de duas casas, isso aqui é um número que a gente pode mudar, né? Pode ser 3, pode ser 4, pode ser quantos você quiser. Ao fazer o deslocamento de dois dígitos, né, para o lado, todo esse número, então, chega para o lado. Né? No caso aqui, o 1 e 1 ele é perdido, porque a gente está usando essa representação apenas com 8 bits. Né? Na prática, o inteiro tem 32 bits, então, se você estiver lidando com números pequenos, isso não vai acontecer. Né? Mas você vê que foi incluído o 0, 0 aqui no início e todo o número foi, né, chegado para o lado. Né? Essa operação, né, quando o número cabe na representação toda, mesmo ao ser deslocado, ela equivale a uma multiplicação, né, por 4. Por quê? Porque foram dois dígitos. Né? A representação binária, a gente tem que a primeira casa vale 2 elevado a 0, depois é 2 elevado a 1, ou seja, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e por aí vai. Então, ao fazer um deslocamento de dois dígitos, é o mesmo que multiplicar por 2 por 4. Né? Se fizer de um dígito, você multiplica por 2. Se fizer de 3 dígitos, você multiplica por 8. Né? E da mesma forma, você pode fazer o deslocamento para cá. Aí, você faz a divisão. Né? Então, no caso, né, esses dois dígitos aqui, ao serem deslocados, eles perderam. Esses aqui foram totalmente copiados. Né? Estão aqui, nessa parte aqui. E foi acrescentado 0 e 0 no início. Né?